Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo sabe o que está dentro do meu coração. Jesus Cristo conhece os meus pensamentos. Ele sabe das minhas vontades, do meu desejo, dos meus sonhos. Não podemos, por incapacidade, esconder nada de Deus. Deus tudo sabe. Deus tudo vê. Portanto, no início da quaresma, o padre fazia um convite aos paroquianos, enquanto ainda estavam aqui reunidos. Alguns de vocês talvez se lembrem. Aliás, eu acho que a gente precisa começar a relembrar um pouco mais das homilias e também da proclamação da palavra, porque são verdadeiras catequeses, hein? Isso nos ajuda, sobretudo em tempos de dificuldade que nós vivemos. O padre fica um pouco pensativo. Será que as pessoas estão assimilando aquilo que a gente tem explicado, aquilo que a gente tem transmitido, Qual é a eficácia da homilia? Eu procuro, pelo menos, fazer homilias que sejam fiéis à palavra, trazendo a aplicação da palavra na nossa vida cotidiana. Não adianta simplesmente fazer uma exegese. Homilia não é aula de exegese bíblica. Embora tenham elementos da exegese, do estudo da Sagrada Escritura, que são elementos importantes, é preciso trazer para a nossa realidade e nossa compreensão, sem trair a palavra. Sendo-lhe fiel, mas fazer com que a pessoa, entendendo a palavra, tenha capacidade e ânimo para praticá-la na vida. Então, fechamos aqui o parêntese. No início da quaresma eu fazia um convite para que nós nos aproximemos de Deus sem máscaras. Olha só que coisa. Para que nós nos aproximemos de Deus nus. Ou seja, na sinceridade. Para que eu e que você nos apresentemos a Deus na sinceridade do nosso coração. Sim, com todos os nossos defeitos, com todos os nossos pecados, com todas as nossas limitações, com tudo aquilo que nos impede de seguir o Evangelho, mas também com a nossa coragem, com a humildade de reconhecer que nem em tudo somos bons e que precisamos crescer muito nesta bondade e neste amor, pedindo ao Senhor que nos capacite, pedindo ao Senhor que restaure o nosso coração e a nossa vida. Este era o convite que o padre lhes fazia no momento em que nós celebramos a quarta-feira de cinzas e no início da quaresma, Hoje, Jesus Cristo no Evangelho se encontra com o mestre da lei. Um mestre da lei era uma pessoa que conhecia muito bem a Sagrada Escritura. Essa pessoa que conhecia muito bem a Sagrada Escritura faz uma pergunta a Jesus. Agora, antes mesmo que alguém perguntasse alguma coisa para Jesus, lembram? Nós celebramos recentemente aquele evangelho, em que perguntam a Jesus se era lícito ou não pagar imposto a César. Lembram disso? Jesus sabia a maldade do coração deles, que estava por detrás dessa pergunta. Mas diferente é o evangelho de hoje. Porque este homem que faz essa pergunta a Jesus era um homem bom. Era um homem que realmente estava preocupado em ser considerado digno do reino dos céus. É um homem judeu, membro do antigo povo, que naquele tempo era o povo eleito de Deus, que estava preocupado com, de fato, ser considerado justo diante de Deus. Então não havia maldade no seu coração. E Jesus, logo que encontra-se com esse homem, capta essa bondade do seu coração e até mesmo certa inocência por detrás de sua pergunta. Ora, se ele é mestre da lei, por que tinha que perguntar para Jesus o que é necessário, não é?
Por que tinha que perguntar para Jesus qual é o primeiro dos mandamentos? Ele é mestre da lei, ele sabia. Mas sabe quando a pessoa faz uma pergunta, até uma pergunta retórica, sem nenhum mal por trás? Para que a sua certeza seja confirmada, foi esta a atitude deste homem. Era um homem bom. E aí então Jesus, retomando aquele mesmo ensinamento que o mestre da lei sabia, do conhecimento da palavra, da antiga aliança, lhe diz: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, ele recitou aquilo que os judeus chamam de Shema. Shema Israel Adonai, Shema Israel Adonai Elohenu, Adonai Echad. Tem até uma música, né, que nós cantamos. Pois bem, e depois ele completa aquilo que também estava previsto na lei do Senhor, lá no Antigo Testamento. E o próximo como a si mesmo. Qual é a novidade aqui? Para duas pessoas que bem conheciam a palavra. Claro, Jesus Cristo é a palavra encarnada. Mas qual é a novidade para aquele homem que era mestre da lei? Nenhuma. Então a palavra de Jesus confirma a certeza que aquele homem trazia no seu coração. Por ser pertencente ao povo escolhido, naquele tempo, ao povo de Deus, ele confirma na palavra de Jesus aquilo que ele já buscava observar. E aí então ele diz: é verdade, mestre, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Até mesmo na Sagrada Escritura, lá no Antigo Testamento, nós encontramos um profeta que diz: vocês têm ofertado sacrifícios a Deus, mas Deus tem nojo do sacrifício de vocês, porque vocês estão adulterando os pesos, as medidas, estão sendo injustos, estão matando, não estão amando, estão sendo infiéis, né? Então esse homem sabia disso tudo. E aí então ele diz: é muito mais importante eu amar a Deus e o próximo do que não amando a Deus ou fingindo que o amo, somente de uma forma exterior, realizar ali um holocausto ou um sacrifício. Deus rejeitaria este sacrifício. Aí Jesus olha para ele, e eu imagino até mesmo esse movimento de olhar, né? Do olhar de Jesus com compaixão, com misericórdia, um Jesus doce, um Jesus terno, Deus que acolhe o seu filho, que estava interessadíssimo em cumprir a lei de Deus. E aí então Jesus diz: eu vejo que você não está longe do reino. Agora, uma pergunta: se aquele homem já fazia tudo aquilo que a lei pedia, se aquele homem sabia e buscava cumprir o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, o que lhe bastava, o que lhe faltava? Jesus diz aqui: não estás longe do reino. Ora, se ele não está longe, significa que ele ainda não chegou. O que está faltando aqui? E aqui então é de fato aquilo que falta às pessoas, que faltava às pessoas da antiga aliança em relação a Jesus Cristo. É reconhecer nele, é aceitá-lo como o Messias, é professar a fé de que ele é o Messias. E assim ser constituído novo povo de Deus. Jesus Cristo, pela sua paixão, morte e ressurreição, realiza uma nova e eterna aliança, imensamente superior que as alianças antigas. E quando ele realiza a sua nova e eterna aliança pelo derramamento do seu sangue, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro imolado na cruz, ele constitui um novo povo de Deus. E aqui então nós compreendemos o que faltava a este mestre da lei, que tanto se preocupava em cumprir os mandamentos. Faltava apenas uma coisa: tornar-se discípulo de Cristo.
reconhecendo-o como Messias, reconhecendo-o como Salvador, e assim formando, integrando o novo povo de Deus que ele inaugurou na sua Santa Cruz. Nós católicos, nós cristãos, acreditamos que o único caminho da salvação é Jesus Cristo. É a doutrina da igreja, está na Sagrada Escritura. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o que faltava nesta corrida deste homem? O que faltava neste caminhar deste homem, deste mestre da lei? Reconhecer que o Messias já estava ali, entre ele, perto dele. Que o Messias já estava ali, entre as pessoas. Que o Messias é Cristo. Faltava ali professar a fé em Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, vamos rezar para que nossos irmãos que não creem em Cristo reconheçam Cristo como o Messias. Vamos rezar por aqueles que não acreditam nem em Deus. Reconheçam Deus presente em sua vida, para que possam receber esta graça que todos nós, como herança, recebemos na cruz de Cristo, a salvação. Paulo tem esta certeza e anuncia o Cristo. E este anúncio de Paulo custou-lhe a sua vida, cumprindo em sua vida aquilo que o próprio Cristo nos diz, não é? Quem perder a sua vida neste mundo por causa de mim, receberá na eternidade. E aqui então na primeira leitura, Paulo escreve a seu discípulo Timóteo, já como que uma despedida, né? Dizendo, olha, eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada, porque por mais que eu esteja algemado, por mais que queiram me calar, é aí que a minha voz, que a voz de Deus, porque eu sou discípulo dele, sou apóstolo dele, ressoará. Não podemos permitir que calem a nossa voz. E o Padre tem exortado vocês a, neste tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, usar das redes sociais para que a palavra de Deus chegue. Para que possamos evangelizar oportuna e inoportunamente. Sempre. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Então o que você está esperando? Paulo deu a sua vida por Cristo, porque buscou amar a Deus sobre todas as coisas. E pelo seu amor a Deus sobre todas as coisas, em benefício de toda a humanidade, doou a sua vida por causa de Cristo. Fez com que muitas pessoas, com que multidões se aproximassem de Cristo e fossem consideradas dignas da salvação que o próprio Cristo nos trouxe a partir da sua paixão, morte e ressurreição. Também, assim como Paulo, você e eu somos chamados hoje a dar a nossa vida por causa do Santo Evangelho. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta missão, que é árdua, e nos encoraje, dando-nos os seus dons, para que os dons recebidos da parte dele possamos partilhar no nosso testemunho cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Há uma coisa: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo inclui obrigatoriamente a postura de Jesus Cristo no alto da cruz. Quando, diante de seus algozes, pede perdão ao Pai por eles. E aí nós entendemos que o amor deve ser inclusive àquelas pessoas que nos fazem mal. Amai os vossos inimigos. É isso que Jesus Cristo nos ensina. Oh, meu Deus, como é difícil isso. Mas é preciso que o nosso coração aprenda a partir do coração de Cristo. Vamos nos matricular nesta escola. Isso é importantíssimo. Claro que eu não gosto de estar perto daquele que me faz mal. Claro que uma pessoa que foi violenta para comigo ou que me fez mal, não será uma pessoa pela qual nutrirei afetividade ou
estarei com afinidade. Não. Não significa que uma pessoa que praticou o mal para comigo, eu vou querer no meu círculo de amizade, assim podemos dizer. Não é isso. Mas eu não posso desejar o mal para ela. Eu preciso rezar a Deus constantemente para que ela se converta. Porque Deus não quer a morte do pecador, mas quer sim que ele se converta e que viva. Olha o que aconteceu na vida de Paulo. Aquele que perseguia cristãos foi perseguido e morto por causa de Cristo. Aquele irmão que faz o mal para mim, aquele irmão que pratica a violência ou que pratica o mal, também precisa ser considerado nas minhas orações para que se converta, se arrependa de seus delitos e suas faltas e seus pecados e receba de Deus a misericórdia, para que também tenha vida e vida em plenitude. Aí nós entendemos o que significa o mandamento do amor ao próximo. Tá bom? Então Jesus Cristo amplia este amor. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos, incluindo aqueles que nos fazem o mal. Repito, não significa que os queiramos próximos de nós. Não. Mas não podemos fazer o mal para com eles também, desejando-lhes o mal. Devemos desejar que eles se convertam, que eles conheçam a verdade de Jesus Cristo e assim possam também se salvar. Que Deus tenha piedade de nós pela nossa dificuldade de amar, que Deus tenha piedade de nós pela nossa dificuldade de oferecer a outra face, que Deus nos capacite para que assim como Ele no alto da cruz, eu e você também possamos dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.